Moisés subiu no monte, o monte mais alto que tinha lá perto. E quando Moisés sobe, Moisés vai ter uma reunião com Deus. E aí Moisés chega perto de Deus e Deus vira para Moisés e fala assim: Moisés, olha a terra. E aí Moisés ergue os olhos e ele vê toda a terra, assim como a gente está vendo isso aqui, ó. Como a gente vê essa imagem bonita aqui. E aí Deus vai dar para Moisés uma visão especial. E aí quando Deus vai dar para Moisés essa visão especial, Moisés entra em visão profética. E aí, imagina Moisés lá em cima do monte, e de repente, pum, né? Entra em visão. E aí quando Moisés entra em visão, uma coisa muito legal acontece com ele. Ele vê profeticamente o povo de Israel, anos depois, entrando dentro da terra prometida. Cada uma das tribos tomando o seu lugar na terra prometida. Tribo de Dan, Naftali, Aser, cada uma das tribos entrando no seu lugar. Ele vê o rei Davi se tornando rei de Israel. Ele vê Davi vencendo o gigante Golias. Ele continua vendo na visão dele, na cronologia do tempo da história do povo de Israel. E aí acontece algo muito interessante. Moisés continua olhando, vê o povo se desviando dos caminhos lá e tal, aquela coisa toda. E ele continua vendo, ele vê Jesus nascer, vê Jesus crescer e vê Jesus então recrutando ali os discípulos, vê Jesus subindo no Monte das Oliveiras e ele fica muito triste quando ele vê Jesus então sendo abandonado pelos seus amigos. Quando ele vê Jesus sendo ali traído por Judas e ele vê então Jesus subindo no Monte do Calvário para ser crucificado por cada um de nós que estamos aqui. Ele continua vendo, vê Jesus então entrando no sepulcro e Moisés se alegra quando ele vê Jesus sendo o quê? Ressuscitado no domingo de manhã, como hoje. E aí Moisés continua olhando e ele vê algo muito especial. Ele vê ali os discípulos pregando o evangelho e sabe o que Moisés vê? A mensagem sendo continuada, pregar, e Moisés vê então os nossos dias, os dias que vocês, desbravadores, irão pregar o retorno de Jesus. E aí ele continua vendo essas coisas, e aí é provável que ele viu você aqui hoje, a gente conversando, já pensou nisso? E aí o que acontece? Moisés ele continua vendo a visão dele, e aí ele vê uma cena que vai marcar ele para sempre. Ele vê uma nuvem pequena aparecendo no céu, vindo em direção a ele, e aí nesse momento Moisés vê então a volta de Jesus. E aí algo muito especial vai acontecer. O Espírito de Profecia vai contar que Moisés estava olhando, e aí ela vai chamar esse capítulo do encontro dos dois Adões. E aí ela vai dizer que todos nós estaremos lá, em nome de Jesus, todo mundo que está aqui vai estar lá nesse dia. Milhares e milhares de anjos espalhados pelo céu, todo mundo lá, a galera que está viva, em nome de Jesus, vai continuar viva. Os mortos foram ressuscitados para ver a volta de Jesus. E aí todo mundo, aquela multidão, desde a época de Adão até o último dia, o fechamento lá que a gente viu na Porta da Graça, a volta de Jesus. E aí sabe o que acontece? A inspiração vai dizer que lá do meio da multidão se levanta um cara, junto com a esposa dele, Adão e Eva. E ali vai dizer algo muito bonito, pelo menos eu acho, que Adão sai juntamente com Eva e ele começa a passar no meio de todo mundo. E a gente lá olhando, fala, caraca, mano, é Adão, tamanho do cara, mó brabo, tá, não sei o quê. E Adão lá gigante, 4 metros de altura, e ele começa a passar no meio. E ela vai dizer assim, ó, eis que o pai da nossa raça, ele vai em direção a Cristo. E aí Adão ele vai se lembrar do jardim do Éden. E ele se lembra que lá no jardim ele começa a ver as flores que um dia ele cuidou. Ele começa a ver as árvores que um dia ele deu nome para elas. E você sabe que Adão, quando ele cai em pecado, cada folha que caiu do céu, ele se entristecia porque ele sabia que aquilo era culpa dele. E agora ele vai caminhando e ele vai indo em direção a Cristo, e Cristo está lá, diante de toda a humanidade, de todos os remidos. E aí Adão então chega, pega a sua coroa e joga a sua coroa aos pés de Cristo, e ele se ajoelha, pedindo perdão a Deus, porque todas as coisas ruins que aconteceram, de certa maneira, aconteceram por quê? Por culpa dele. E ele fica triste. E aí nesse momento então Jesus pega Adão pelo braço, levanta Adão e vira Adão para a multidão de gente, que inclusive eu e você estaremos lá nesse momento. Amém. E aí então Jesus abraça Adão, pega a coroa dele, coloca a coroa dele na cabeça dele e diz assim, Adão, eu quero que você vá comigo a um lugar muito especial. Não. Vai levar Adão para a árvore da vida. E aí Adão e Jesus Cristo, eles vão caminhando em direção à árvore da vida. Imagina que lá a árvore da vida
E aí Jesus chega lá na árvore da vida. Cristo então pega um fruto da árvore da vida e entrega para Adão. E fala assim: Adão, está aqui o fruto. Você vai comer do fruto e agora juntamente com todos os seus filhos, vocês viverão comigo por toda a eternidade. E Adão então pega aquele fruto e aí Cristo e Jesus abrem então os portais e todos nós então entraremos e viveremos ali por toda a eternidade. Quando eu penso nessa história, em nome de Jesus vai acontecer muito breve, eu e você precisamos, assim como Moisés, pensar em tudo aquilo que a gente viveu, em tudo aquilo que a gente conversou naquele acampamento, os momentos que a gente vivenciou aqui, e tudo isso que você está vendo aqui ao seu redor. E a gente precisa pensar, hoje a gente conversava sobre isso lá na casa, o que eu e você temos feito para que a gente possa viver um dia esse momento. Eu espero que ao você voltar para sua casa hoje, você possa refletir o que você pode fazer lá na sua vida, lá na sua escola, com seus colegas, lá no horário de futebol. Será que no futebol você pode olhar para os seus colegas lá que vão jogar? Pô, galera, vamos fazer uma oração aqui para ninguém se machucar? Os caras vão olhar para ti, vai ficar meio estranho assim. Para orar para não machucar, é bom, né? Esses caras vão orar contigo. Aí um dia os caras estão lá comendo, você fala assim: cara, será que eu posso orar contigo aí para comida te fazer mal? Orar para não passar mal é bom, né? Vamos orar, né? E aí você vai começando a fazer amizade com seus amigos e falar dessas histórias que a gente conversou aqui para eles. E que um dia Jesus vai voltar. E a gente vai ver num lugar que não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, e nenhuma dessas coisas. E você, desbravador, possa fazer a diferença lá, na sua escola, no seu bairro, na sua família, com a sua tia que não conhece o amor de Jesus, com o seu tio que não conhece, com as pessoas que você ama. Quantos aqui querem viver essa experiência? Deixa eu ver a sua mão. Legal. Coloque-se em pé, quero orar por você. Sozinho agora seria bom. Pronto? Oremos. Oração nossa! Força, poder! Bondoso Deus, eterno Pai, nós estamos aqui nesse lugar tão agradável. Entre montes e colinas, o riacho que passa ali ao nosso lado. E nós queremos, Senhor, um dia viver num lugar que será muito melhor do que esse. Um lugar que será tão incrível que a gente não consegue nem imaginar. Mas nós não queremos ir para esse lugar sozinhos. Nós queremos viver nesse lugar vendo o Teu sorriso, estando com o Senhor, conhecendo as histórias e os outros planetas e os outros mundos, anjos, querubins, serafins, outros seres que a gente nem imagina que existem. A gente quer viver essa oportunidade, sair de um monte com as nossas asas e voar na beira de um riacho. A gente quer viver essas experiências que o Senhor preparou para nós. Mas nos ajude, Senhor, a estar preparados para viver contigo esses momentos. Que o Senhor nos dê sabedoria e que, assim como Moisés, profeticamente, que nós possamos vivenciar cada um desses aspectos da nossa vida. Ajude cada pequena desbravadora que está aqui hoje, que eles sabem as lutas que eles enfrentam, os pecados que eles cometem, as dificuldades que eles têm. Que o Senhor os ajude a tomar a decisão de buscar o Senhor em primeiro lugar. Ainda que são jovens, mas que eles tenham condições de escolher ler a Tua Palavra, de escolher estudar a lição deles, de escolher obedecer aos pais, fazer as tarefas da escola e mais do que isso, que a vida deles, na escola, na rua, entre os familiares, na casa deles, seja um testemunho vivo de que o Senhor habita no coração de cada um deles. Que o Senhor nos ajude, perdoe, Senhor, os nossos pecados. E se até aqui nós temos levado a nossa vida espiritual na brincadeira, que hoje nós possamos tomar a decisão de viver uma vida espiritual que glorifique o Teu nome. Que o Senhor possa ser o nosso melhor amigo e que nós possamos viver uma vida que honre e glorifique a Tua vontade. Esteja conosco, abençoe cada um de nós e as nossas famílias. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Deus abençoe vocês.